O bairro do Porto é um dos mais antigos da capital. As transformações começaram 2 anos depois da fundação do Arraial Bom Jesus de Cuiabá, por volta de 1721, no século XVIII. Desde o seu início, o Arraial teve 2 configurações geográficas. O lugar das minas, às margens do córrego da Prainha, onde ocorreu a maior marcha do ouro do Brasil, e na sua ponta, o bairro do Porto Geral. A comunicação se deu por 2 vias, onde hoje estão as ruas 15 de Novembro e da antiga Rua Bela do Juiz, hoje 13 de Junho. Cuiabá, na parte urbana, tinha 2 especialidades bem definidas: a Sé, o centro da cidade, e a freguesia de São Gonçalo de Pedro II, ou seja, o Porto. Limitavam esses 2 espaços uns 4 quilômetros de distância. O Porto, pela sua própria história dentro da cidade de Cuiabá, pode ser considerado o lugar mais importante da construção da cidade. A ligação com o rio, que tem o mesmo nome da cidade, reforça essa importância. Mais ou menos um século depois da descoberta do ouro na Prainha, próximo à Igreja do Rosário, o Porto passou a receber vários navios carregados para abastecer a cidade. Eram mercadorias importadas, industrializadas. Leques, instrumentos musicais, roupas, adornos, cartolas e bengalas, entre outros. Cuiabá teve uma relação com a importação muito grande nesse período. O porto é construído dessa forma antiga para chegar até o rio já com a abertura da navegação para o Rio Paraguai. Era um momento de expansão da cidade e o rio agia como a locomotiva do desenvolvimento. Estamos aqui com Dona Lisete, moradora do bairro do Porto. Dona Lisete, nos fala sobre a lembrança do bairro do Porto nesses anos por aqui. As lembranças são ótimas antigamente, né? Eu falei para você que a gente antes saía, brincava. Eu sou do tempo do náutico ainda, que você vinha no baile aqui, atravessava essa ponte madrugada e não tinha problema, né? E hoje, por exemplo, eu tenho 3 netos de 5 e 4 anos que não tem como mais fazer o que eu fazia, né? O Porto sempre foi um lugar maravilhoso, eu adoro isso aqui. Eu morei muito tempo em Campo Grande, no Rio, em Petrópolis, em São Paulo, mas voltei para cá. O marido aposentou, eu voltei para cá e para o bairro do Porto. Eu gosto disso aqui, né? Tá precisando um pouco das autoridades olhar melhor pra gente, né? Porque você vê, ó, o rio, eu tomava banho aqui no Náutico, hoje você não tem condições de chegar nem perto desse rio, né? Eu acho que isso aqui está precisando um pouquinho do olhar da autoridade para cuidar melhor do nosso porto, né? Estamos aqui com o Benedito Lisboa, presidente do bairro do Porto. Nos fala um pouco, Benedito, Bené, nos fala um pouco do bairro do Porto, o que você pensa, o que você imagina nesses anos aqui como morador. Boa tarde. Para mim o bairro do Porto é tudo. Eu nasci, criei aqui. Os pais nasceram aqui no bairro, os avós também foram do bairro do Porto. Eu tenho uma ligação muito forte com esse bairro, é um bairro que eu vi, né, eu cresci, fui criado, fiz amizade, frequento a academia aqui, que é tradição aqui de muitos anos, muitas famílias maravilhosas. O que acontece? Às vezes o bairro, a gente ouve muita coisa falando lá fora, que o bairro é isso, aquilo, mas só quem convive com isso aqui sabe como isso aqui é bom. É lógico, tem um ponto negativo de, né, droga, algumas coisas negativas que acontecem, mas isso assim, do meu modo de ver, isso é muito pouco em relação ao que tem de bom aqui dentro do bairro, entendeu? O espaço urbano do Porto Geral tinha limites maiores do que de hoje. E dele emergiram vários bairros adjacentes, surgidos da região do Grande Porto Geral. Hoje, a geografia do local preserva apenas o núcleo histórico do bairro do Porto. E a Rua 15 de Novembro é a sua principal via. A cidade de Cuiabá é um presente do rio que lhe empresta o nome. Diferentes edificações e espaços urbanos do Porto estão carregados de valor histórico, cultural e sentimental que integram a história do nosso lugar. No seu auge, o Porto congregava casarões de famílias ricas da cidade, o que fazia do Porto um local muito cobiçado para a moradia. Uma segunda chance. Esse é o clima que se vive aqui no Porto. Uma nova oportunidade de ficar frente a frente ao rio. Rio que leva o nome da nossa cidade. E isso não é pouca coisa. Um novo Porto, um canto renovado para se encantar a cada pôr do sol.